Olá, aqui é a Flávia, bem-vindos a mais um podcast da Sêneca. A gente vai continuar falando um pouquinho mais sobre a evolução. Então, no último episódio a gente falou sobre Darwin, lei do mais apto, teoria da seleção natural. Agora a gente vai falar sobre a teoria sintética da evolução, que é também chamada de neodarwinismo, que foi um aprimoramento da teoria do Darwin depois do desenvolvimento da genética no século XX. Vamos lá? A teoria sintética da evolução combina as ideias de Darwin com o campo da genética. Ela explica os mecanismos da evolução, incluindo mutações, recombinação genética e isolamento reprodutivo. Um conceito importante da teoria sintética da evolução é o de especiação. A combinação de todos os fatores que eu falei anteriormente, mutação, recombinação gênica, isolamento reprodutivo, juntamente com a ação da seleção natural, gera a especiação, ou seja, o surgimento de novas espécies. O que é o isolamento reprodutivo? O isolamento reprodutivo acontece quando uma parte da população não consegue se reproduzir com a outra parte. Há dois tipos de isolamento reprodutivo. Um deles é o pré-zigótico, ou seja, a cópula é impedida por barreiras geográficas ou incompatibilidade das genitálias, ou seja, eles não conseguem fazer a cópula. E o isolamento pós-zigótico é após a cópula, então a cópula acontece e a prole é gerada, porém a prole é estéril e não consegue se reproduzir, ou seja, não vai para frente. Um outro conceito que eu mencionei é a de recombinação genética. Também é uma fonte de variação. Acontece na reprodução sexual. O que ela é? Os pares de cromossomos trocam parte do seu material genético, gerando gametas com genótipos diferentes dos pais. Um outro conceito a se saber sobre a teoria sintética da evolução é o conceito de mutações. Elas são a principal fonte de variação de características nos seres vivos. A seleção natural age sobre essa variação. Há vários tipos de mutação. Um desses tipos é a mutação gênica, que são erros durante a replicação do DNA. Eles podem ser deleção, acréscimo ou substituição de aminoácidos. Além disso, tem as mutações cromossômicas, que são aumento ou redução do número de cromossomos na célula. São alterações estruturais no cromossomo. Importante lembrar sobre a teoria da evolução é que, apesar de a gente falar teoria da evolução, na verdade a evolução é um fato, ou seja, fósseis e estudos em laboratório demonstram que as espécies mudam com o tempo. Isso é um fato. As espécies que tem hoje em dia não eram as mesmas espécies que existiam há 1 bilhão de anos atrás. Porém, a teoria da seleção natural é a maneira mais aceita pela comunidade científica para explicar como que a evolução acontece. Então é importante diferenciar entre o fato que é as espécies se modificam com o tempo da teoria. A teoria da seleção natural é uma teoria para explicar isso, porém é a teoria que é mais bem aceita pela comunidade científica. Ok, então vamos lembrar algumas perguntas para recapitular. Quais são os tipos de isolamento reprodutivo? É o pré-zigótico e o pós-zigótico. Mais uma pergunta. A recombinação genética acontece quando o material genético é trocado entre quais estruturas? Seriam espermatozoide e óvulo, duas células ou pares de cromossomos? Resposta correta é pares de cromossomos. E o isolamento reprodutivo acontece quando uma parte da população não consegue se reproduzir com a outra parte da população. É isso, amanhã a gente vai ver o último episódio da parte sobre evolução e origem da vida, falando sobre a origem da Lua, do universo, da Terra. Até mais!